olha, nem que tem que desenterrar quando você tinha 5 anos de idade e você, sabe, pegou lá o cafezinho escondido da sua mãe. Ah, o deputado roubou o café da mãe. Roubar café da mãe não pode. Tentem enfrentar a imprensa, a grande imprensa. Todas povoadas com o que eu chamo de esquerdopatas. Todos nós temos direito de escolher para onde vamos, o que pensamos, se eu gosto mais do centro, da direita, da esquerda. Isso não é problema meu, nem problema de vocês. Mas nossas escolas são doutrinadas. Doutrinadas. Os nossos alunos são doutrinados. Os alunos de universidade são doutrinados. É assim. E quando se doutrina para que as pessoas engulam que através de qualquer jeitinho você tem que manter o poder. É assim que nós convivemos com 13 anos de um governo corrupto, mais corrupto da história. O que o Deltan Dallagnol muito bem definiu como o maior processo de corrupção, sendo Lula o chefe máximo do Petrolão. Quem acompanha meus vídeos sabe que eu falo isso há muito tempo. Inclusive, quarta-feira eu tenho audiência com o Lula. Eu e ele, olho no olho. Essa é uma beleza. Né? Crime impossível. Ele está me processando por crime contra a honra. Como é que pode crime... Alguém me diz? Né? Tá certo que eu sou loira, mas eu ainda não consegui entender. Mas tudo bem, a gente vai lá, quarta-feira vai ser o nosso primeiro olho no olho, né? Para tentar um acordo. Eu não faço acordo com canalha, então né, a gente vai continuar aí. A gente vai continuar a briga longe. Eu conversava um pouco mais cedo com o Deltan na salinha, e o Deltan é essa figura doce, né? Ele é todo tímido, assim como o Sérgio Moro. O Sérgio Moro, ele se esconde até para rir, né? Ele fica todo tímido, e essa popularidade toda deixa eles até um pouco constrangidos. E ele me agradeceu, ele falou assim, Joyce, como eu queria ter essa casca dura que você tem. Eu falei, depois de apanhar muito, a gente vai ficando com a couraça mais dura. Ele falou, como eu queria ter essa casca dura que você tem. Porque você fala mesmo. Eu vi o vídeo que você fez me defendendo. Quem é que ataca, gente, as 10 medidas? Quem é que ataca um projeto que basicamente combate a corrupção? É quem é corrupto, quer ser corrupto, se vale da corrupção. Não há lógica racional para alguém como o deputado Teixeira, lá na Câmara. O deputado Diego viu. Começou a bater boca lá comigo, dizendo que eu estava falando besteira. E eu comecei a debater com ele. Ficou nervoso, foi embora, saiu, não conseguiu continuar o debate. Mas me expliquem racionalmente se nós temos 200 bilhões de reais por ano que escoam pelo ralo da corrupção. Dinheiro que poderia resolver os problemas da saúde, da educação, da segurança pública, dos miseráveis. E aí vem malandro me dizer, não, mas esse projeto aqui é muito duro. Não, esse aqui vai botar corrupto na cadeia. Que é isso? É para ir para a cadeia, sim. Lugar de corrupto é na cadeia. Lugar de assassino é na cadeia. E a corrupção mata. A corrupção mata. Por isso, eu defendo que tem que ser tratada como crime hediondo. Hediondo. Eu fiquei muito emocionada, assim, com a alma aquecida, quando o Moro finalizou a palestra dele citando Roosevelt. E falando sobre corrupção, que é o pior de todos os crimes, porque não atinge uma pessoa, atinge uma comunidade, atinge uma cidade, um estado, atinge uma nação. A nossa nação foi vítima de corrupção por tantos e tantos anos. E que foi aperfeiçoada a enésima potência nos últimos 13 anos. E repito, não sou eu que estou dizendo isso. São investigações. Não fui eu que montei a Lava Jato, não fui eu que criei o Petrolão. Mas eu sei que é o maior esquema de corrupção da história do mundo moderno. Quantas pessoas morreram por conta desse esquema de corrupção? Os senhores já pararam para pensar? Quantas crianças morreram em hospital? Quantos idosos não conseguiram UTI? Porque não tinha. Quanta gente morreu esperando remédio? Quanta gente não teve acesso à escola? Quanta gente tomou um tiro na cabeça porque não tinha segurança? Eu sou parceira da polícia. Quantas vezes eu escutei da polícia do Paraná, deputado Diego, nós não temos dinheiro para gasolina. Não tem dinheiro para colocar a ração dos cachorros da polícia militar. E dinheiro de corrupção
enchendo bolsos de canalhas, de ladrões, assassinos. Ele não pega a arma e atira, mas ele pega a caneta, que é muito mais perigosa. Dinheiro que muitas vezes sai lá do orçamento para encher as burras dos bolsos dessa imprensa, que ninguém tem coragem de falar. Agora eu vou virar alvo da imprensa de vez, Ave Maria. Ninguém tem coragem de falar. Quantas vezes vocês não viram veículos de comunicação mudando de lado? Quem foi que elegeu Lula? Hein, gente? Quem transformou o Lula no Lulinha Paz e Amor? Fui eu? Foi o deputado Diego? Foram vocês? A imprensa? A troco do quê? Do meu muito obrigada? Tenho certeza que não. É dinheiro que escoa. E como o Deltan falou, processos de corrupção que quando você olha, né, você lendo o preto no branco, até parece que está certinho. É honesto usar dinheiro público para destruir pessoas nos meios de comunicação ou para construir imagens de canalhas que passam a não ser tão canalhas assim, afinal de contas, né, começam a ser bem vistos, né, reportagens boas. Mas querem pior? Política do achaque. Política do achaque. Quantos aqui que são vereadores, deputados, vocês que trabalham com política, nunca viram, ou nunca foram, ou nunca viram alguém ser achacado? Surra na imprensa, dia e noite, até começar a pingar o pichuleco. Eu tenho pensado muito sobre isso, porque a gente tem que tratar de corrupção em todos os níveis. Porque é muito bonito eu subir aqui e só falar da corrupção no meio político. Lindo, né? Mas e a corrupção que envolve o meio que eu vivo? Eu não disse isso lá em Brasília, na Comissão das 10 Medidas, mas estou dizendo aqui. Nós temos que combater todo tipo de corrupção. Nós temos que combater todo tipo de corrupção. Em todos os cantos, em todo lugar. E nós temos que quebrar a cultura da corrupção que existe hoje no Brasil. E há a cultura da corrupção. Hoje, ser corrupto no Brasil, tirando a Lava Jato, que como o próprio Deltan disse, é um ponto fora da curva. Hoje, ser corrupto no Brasil vale a pena. Se qualquer um de vocês vir um moleque aí, roubar uma bicicleta, dar um empurrão no dono da bicicleta, só um empurrão, não precisa machucar não, e roubar, a pena dele é mais pesada do que alguém que rouba o Brasil. A pena de um moleque que rouba uma bicicleta é mais pesada do que a pena de alguém que rouba a minha nação. Porque hoje a pena mínima para corrupção são de 2 anos. Para quem rouba bicicleta, 4. Pode isso? Pode isso? Alguém se contenta com isso? Mas no Brasil, as pessoas se contentaram. Deixamos de discutir política. Política virou um palavrão, ninguém quer mais falar. Ai, meu Deus, todo mundo rouba mesmo, deixa. Quando a coisa estourou na nossa cara, com política, com economia, com Lava Jato, com tudo, é que o Brasil tomou um chacoalhão tão grande que acordou e foi às ruas. E a gente não pode retroceder agora. O nosso Brasil não pode virar a Itália depois da Operação Mãos Limpas. A gente precisa criar uma cultura de decência e honestidade. Se malandro não obedece porque não é honesto, malandro vai obedecer porque vai ser punido. É assim que tem que ser. E isso vale para todas as esferas. Teste de integridade é uma coisa que as pessoas debatem muito comigo. Mas Joyce, eu sou contra, outro é a favor e tal. Até algumas amigas dos movimentos democráticos. Não, Joyce, eu sou veementemente contra isso. E a gente bateu um papo dia desses em Brasília. E eu disse, mas por quê? Você não pode julgar o teste de autoridade, de integridade, com a cabeça de quem jamais vai ferir aquele princípio. Se alguém me oferecer propina, eu sento a mão na orelha de quem ofereceu. Eu não conseguiria me controlar. Tem um caso aqui no Paraná. Quem acompanha minha carreira sabe. Band News FM. Me ofereceram, eu fui lá e vou dar nome e sobrenome do canalha que me ofereceu propina. Quase morreu. Criatura, né? Teve um pico de pressão.
Esse é o tipo de coisa que acontece na imprensa, lamentavelmente, deputado. Lamentavelmente. Quando você tem alguém que não tem papas na língua, esse alguém ou é obrigado a se calar, ou aceita um pichuleco e muda de ideia, ou então pega as malas e vai embora. É o que eu sempre fiz. Por isso que eu resolvi criar os meus canais. Os meus canais. Liberdade e liberdade absoluta. Então, quando você fala do teste de integridade, não é para mim ou para você, e se for para mim, qual é o problema? Tudo bem. Se alguém chegar para mim, eu só vou ficar meio nervosa, vou ficar brava. Mas qual é o problema? A questão é que a gente tem que pensar como aquele corrupto agiria. Nós não temos que julgar pela nossa cabeça. A gente está querendo educar uma nação que foi deseducada quando o assunto é corrupção, porque a corrupção é um crime que ainda compensa no Brasil, a não ser que caiam nas mãos do Sérgio Moro. Se não compensa. Ora, Renan Calheiros não está aí? Leve, livre e solto? Uma dúzia de inquéritos no STF? Todo mundo sabe o que ele fez e o que não fez. Acontece o que com o Renan? As pessoas saem às ruas, fora Renan, fora Renan, fora Renan. Aliás, domingo estiveram, ontem, domingo também conhecido como ontem, estiveram em 7 capitais brasileiras, em São Paulo, na Paulista, em frente ao MASP, fazendo uma manifestação pelas 10 medidas, pelo fora Renan, contra aquela lei que estão batizando de abuso de autoridade, que na verdade é uma baita de uma censura e uma tentativa de acabar com a Lava Jato. Então, o teste de integridade, eu gosto de usar sempre a figura do guarda de trânsito, tá? Mas é só ilustrativa, pode acontecer com qualquer um. O teste de integridade é quando você tem denúncias, você sabe, há informações de que aquele servidor público não está cumprindo o seu papel. Para alguém, olha, veja bem, seu carro pode ficar apreendido, o senhor pode ter confusão, mas se o senhor liberar quinhentinho aqui, fica o dito pelo não dito. E aí? Com o teste de integridade, depois de termos aí 10, 12, 15, 20, 30 pessoas presas, punidas, afastadas por isso, não venham me dizer que o malandro não vai pensar 2 vezes. Será que isso não é um teste? Será que isso não é um teste? É assim que se cria essa cultura. Não pense que nos países citados por Deltan, como países e cidades, como a Itália, Hong Kong também, a coisa aconteceu do dia para a noite. As pessoas tiveram que ser educadas. E repito, eu não estou falando de mim. Eu não estou falando da Carla Zambelli. Eu estou falando de quem compactua ou age ou está dentro dos processos de corrupção. A gente não pode julgar. Não, eu vou julgar aqui o batedor de carteira como se fosse eu. Não, eu nunca vou bater uma carteira. Como é que eu vou julgar o batedor de carteira? Não, eu vou julgar quem roubou a minha nação como se fosse eu. Não, gente. Nós temos que educar essas pessoas. E só tem um método de educar. É através de leis. Isso aqui, fecha todos os ralos, os grandes ralos. Todos também é demais, porque a gente tem que trabalhar ainda mais nessas leis. Por mim, eu seria ainda mais radical, o deputado Diego sabe disso. Isso aqui fecha grande parte dos ralos da nossa legislação. Não nos faltam leis, mas muitas vezes faltam elos entre elas. Então você tem uma lei aqui, aí você tem uma série infinita de recursos, e aí você tem um malandrão que conhece tudo e todo mundo, que tem um judiciário que é devedor dele, e aí a gente vê a justiça fugindo dos nossos olhos. A gente vê mensaleiro tendo indulto de Natal. Vergonha. A gente vê Zé Dirceu tendo indulto de Natal. É isso que a gente quer? Eu não quero isso para o meu Brasil. Eu falo aqui, como eu disse na Câmara, não só como representante dos movimentos democráticos, mas como povo. A palavra povo tem que ser resgatada. Minha gente, político, esses populistas, usaram a palavra povo até deturpar. Hoje, quando alguém fala povo, dá até uma coceira, porque você não sabe se ele está usando de forma pejorativa. Então, a palavra povo virou discurso na boca de político para ganhar voto. A gente tem que resgatar a palavra povo, aquela que está na Constituição, aquela que liga poder e povo, que todo o poder é para o povo, pelo povo, é do povo. Nós temos que ter essa consciência de que nós, povo, emprestamos para políticos um mandato. Emprestamos.
E eles têm que saber que a gente pode tomar de volta. E nós temos que ter a consciência, que temos que ter vigilância 24 horas, durante toda a vida, em cima dessa gente. Aí, veio o desavisado, né? Especialmente lá, a turma que é contra, né? O pessoal do PSOL é contra, do PT é contra. E diz o seguinte, mas vocês vão criar um superpoder no Ministério Público? Onde, cara pálida? Eles olham para você e mentem. E aí? E algumas pessoas acreditam como se fosse verdade. Em nenhuma das 10 medidas que estão aqui, há qualquer criação de poder extra para o Ministério Público, porque o Ministério Público está submetido a isso aqui. Não tem nada. Vai ter promotor passando por teste de integridade também. Eles estarão sujeitos a isso aqui. Promotor pega em corrupção, crime hediondo também. Ora! Ai, mas como é que vão pegar um promotor em corrupção? Siga o rastro do dinheiro. Não é aqui mesmo que diz que o enriquecimento ilícito pode gerar cadeia, tem que gerar cadeia? Gente, é um caso em São Paulo, de um servidor da Receita. Salário, R$8.000. R$8.000, tá? Quando começou a trabalhar, patrimônio total, né, incluindo a casa dele, R$200.000. Patrimônio de hoje, R$90 milhões. 5 anos depois. Esse cara é um gênio. É como os filhos do Lula, são Ronaldinhos dos negócios. E não tem como comprovar. E sabe o que a lei diz? Que é muito suspeito. Mas não vão prender ele. A lei? Não. O Ministério Público é que prove como foi que ele conseguiu aquele dinheiro. Como assim? Então, hoje a Joyce está aqui, amanhã a Joyce parece andando de jatinho. Não ganhou na Mega Sena, né? Não está trabalhando em Nova York, mas conseguiu um carguinho comissionado. Ah, coisa boa. Aparece com um jatinho. Ah, não, mas eu não sei, caiu aqui no meu quintal de paraquedas. O que é isso, gente? Não é difícil enxergar a corrupção, mas é extremamente difícil punir. É uma das coisas mais difíceis e árduas desse Brasil. Os promotores, né, ficam numa situação porque todo o ônus cai em cima deles. E aí a gente escuta coisas, como aconteceu na última coletiva, né, em que o Ministério Público Federal denunciou o Luiz Inácio Lula da Silva. Não, mas ele não tem provas. Queriam o quê? Um recibo assinado? Do Lula, da OAS, que o apartamento era dele, um recibo assinado. Porque a lei, lamentavelmente, tem essas brechas. Esse projeto fecha as brechas da lei. Esse projeto é o caminho para que político entre para a política para servir e não para enriquecer. Hoje, desconfie. Se você tem agente público que entrou pobre ou de classe média na função pública e saiu rico, milionário, está roubando. Mas não pense 2 vezes, está roubando. É ladrão. Porque função pública não enriquece ninguém. Ninguém. Mantém um bom padrão de vida, aquela coisa toda. Ok, é um bom salário, tem benefícios, mas não para ficar milionário. Não, de jeito nenhum. Então, o que a gente está querendo com isso aqui é que o crime de corrupção seja um crime mais pesado que roubar uma bicicleta. Que o crime de corrupção seja um crime mais pesado do que o crime do ladrão de galinha. Porque é literalmente isso. Hoje o ladrão de galinha pode ter uma pena maior do que quem rouba o nosso país. Aqui não há, em hipótese alguma, privilégios para o Ministério Público. Muito pelo contrário. Todos são agentes públicos. E todos estarão submetidos a essas leis. 10 medidas contra a corrupção. Para fechar, eu nem sei quanto tempo eu tenho, mas eu imagino que seja pouco tempo, né? Bom, ninguém avisou ainda, então... Então estou no tempo. Além de aumentar, gente, a pena mínima para a corrupção, né, como eu disse para vocês, que é um absurdo, é um deboche, é um escárnio, né, é como se batessem todo dia no nosso rosto, né, a gente precisa fechar o cerco em relação ao enriquecimento ilícito, prender sim,
O deputado petista Paulo Teixeira me disse, mas por que você quer prender quem enriqueceu ilegalmente? Então, por que você só não pega o dinheiro de volta? Falei, primeiro, porque não sou eu, né? Isso aqui vai ser lei. E segundo, porque o bonitão rouba, mete a mão no jarro, enche as burras de dinheiro, viaja para Paris, Estados Unidos, vai jantar nos restaurantes mais chiques, compra as bolsas mais caras para sua mulher, sua namorada, outra, né? Depois volta e fala assim, então tá bom, agora que eu já aproveitei bastante, você pega esse dinheirinho aqui que sobrou e eu vou curtir a minha vida. Porque tem lá, no paraíso fiscal, tem mais um pouquinho. Que é isso, gente? Que é isso? Não comprovou de onde vem o dinheiro? É cadeia. Cadeia. Tem que ser assim. E isso, por que nós estamos falando em especial para os agentes públicos? Tem que ser para todo mundo, tá, gente? Não é só para agente público, não. Mas eu estou falando aqui dos agentes públicos porque é através deles, do poder que nós emprestamos a eles, que os grandes volumes, os bilhões e bilhões da corrupção acabam escoando pelo ralo. E através do manifesto, da caneta dessas pessoas, que a gente tem aí uma saúde indecente, uma educação indecente, uma segurança pública indecente. Como é que resolve isso? Colocando um gênio para administrar? Não. Punindo bandido. Punindo bandido. Quando corrupção não for mais um crime que vale a pena, tenham certeza, nosso Brasil vai ser diferente. É isso. Muito obrigada. Gostaria de agradecer, Joyce, pela segunda vez de atender meu pedido, né? A primeira vez ainda convidei também a Carla Zambelli, que esteve conosco em Brasília, e ambas foram extremamente elogiadas. Eu, principalmente por ser o autor do requerimento, fui muito elogiado pela população, pela sociedade civil, ao convidá-las, porque as pessoas se sentiram representadas por vocês naquele momento. Eu não tenho dúvida que hoje não é diferente. Só para te dizer que em nenhum momento eu pensei em retirar você desse dia. Pela pressão, né? Pela pressão de ninguém, até porque estava muito tranquilo desde a primeira vez que a convidamos, que você esteve em Brasília. Hoje, inclusive, o presidente deputado Joaquim Passarinho fez questão de mencionar a Carla também. Então, isso só prova a retidão com que nós estamos conduzindo os trabalhos dentro da comissão especial, e eu, como deputado federal, fico feliz que você é paulista, mas é daqui, né? Da nossa terra. Eu moro em São Paulo, mas eu sou caipira, gente. Não sou nem de Curitiba, não sou da capital, não. Eu sou de Ponta Grossa, mas morava aqui em Curitiba há pouco tempo. Terra de Sérgio Moro. Sérgio Moro é Ponta Grossa e Maringá, ó. Isso. Então, nós te agradecemos muito. Eu queria apenas aproveitar a tua presença e pedir o teu apoio também, e de todas as lideranças aqui. A gente até, após o encontro, vamos tentar conversar um pouquinho com algumas lideranças de movimentos, porque o processo legislativo agora, após a apresentação do parecer, que vai se dar, então, toda a tramitação aí para a aprovação do projeto, tanto na comissão especial, quanto no plenário da Câmara dos Deputados. Agora, a nossa preocupação é uma só, porque os deputados que já vêm se manifestando contra a matéria são os deputados das maiores bancadas hoje no parlamento, e que por conta disso, por conta do regimento interno da Câmara, a eles também é possível o uso do maior número de recursos para tentar protelar e impedir de que esse projeto seja aprovado. Agora, é claro, nós também temos como traçar nossas estratégias e de lutar para que as 10 medidas de combate à corrupção sejam aprovadas, tanto na comissão especial quanto no plenário da Câmara, e alertar a população sobre todas essas articulações e manobras que podem ser feitas. Sim. Então, num outro momento, eu gostaria de te passar, dando essas informações, contar com o apoio de todos os líderes que aqui estão presentes,
para estarem nos ajudando, porque agora nós vamos entrar, de fato, no momento mais importante desse processo, que é o período das votações. Então, só para vocês terem uma ideia, na comissão especial, se abre a ordem do dia no plenário da Câmara, derruba qualquer votação na comissão especial. Então, um exemplo, os deputados dos grandes partidos podem apresentar lá requerimento de audiência da votação pelo período de 3 sessões, e coloca para votação, e vai para discussão. Só nisso vai 30 minutos, 40 minutos, 50 minutos. Aí até ser concluída a votação. Depois, eles podem apresentar o requerimento de adiamento de discussão por 2 sessões, por 1 sessão, requerimento de retirada de pauta, requerimento não sei do que lá. E aí vai o processo andando, abre a ordem do dia, derruba aquela reunião daquele dia na comissão especial. Então, são coisas que no dia a dia fazem parte do nosso trabalho lá, que boa parte da população desconhece, mas que se a gente souber trabalhar muito bem isso, tanto com o presidente da comissão, o deputado Joaquim Passarinho, quanto com o presidente da Câmara dos Deputados, eu não tenho dúvida que nós vamos ter sucesso na votação. Deixa eu dar uma sugestão, deputado. A gente fez um trabalho muito intenso à época do impeachment de Dilma Rousseff. Vocês se lembram que o processo foi doloroso, né? Foi um parto a fórceps. E essa doida que está bem aqui na frente, a Carla Zambelli, é aquela que ficou algemada. Lembram-se? Na Câmara dos Deputados, ela ficou algemada com um grupo lá. Enquanto Eduardo Cunha não receber, a gente vai ficar algemado aqui e tal. Bom, até ele receber, até a coisa tramitar, teve muita artimanha, essa corruptela que acontece dentro do processo legislativo, porque o regimento permite isso, aquilo. Então, o que a gente fez? O que nós organizamos? Né? Eu, como cidadã, jornalista, e agora me chamam de ativista anticorrupção, estou achando ótimo. Está tudo bem. E os movimentos? A gente organizou uma batalha em cima de todos os parlamentares. Eu divulguei e-mail e telefone de todos nas páginas. A gente encheu aquelas caixas de e-mail, mas era um negócio que eles não aguentavam mais. Trocava telefone, a gente divulgava de novo. E o dia inteiro, o WhatsApp e tal. E chegou numa pressão tão grande que eles entenderam o seguinte: olha, eu posso até não ser tão a favor desse negócio aqui, mas se eu ficar entre o povo e o que é errado, que é manter um projeto criminoso de poder, o povo vai passar por cima de mim. Então, o que nós temos que fazer nesse momento é uma estratégia, essa mesma estratégia de dizer para o nosso parlamentar que tem um mandato que nós emprestamos, que ele tem que nos representar, que ele tem que fazer a coisa certa. Simples assim. O senhor não quer combate à corrupção? Por quê? Então me diz aí. Por quê? Então os movimentos têm um papel fundamental nisso, porque a gente pode fazer essa pressão, que é uma pressão do bem. Ninguém aqui está lutando por nada ruim, a gente está lutando pelo bem do Brasil, para que não roubem o nosso dinheiro. Então, esse é o momento importante da gente se unir para fazer exatamente como fizemos no impeachment, que foi a vontade do povo que o Congresso fez. O Congresso não ia fazer nada se não fosse o povo. Não tenho a menor dúvida. Nada, absolutamente nada. E a gente tem um papel importante nisso. Então, o que o deputado Diego falou, se a gente simplesmente se acomodar, e uma coisa importante, deputado, que me chamaram a atenção, é de continuar a contagem das assinaturas. Né? Porque nós já estamos lá em quase 3 milhões, mas a contagem oficial parou. Porque isso deixa o projeto mais musculoso, mais parrudo. Né? Quem é que vai bater de frente com 3 milhões de brasileiros engajados no processo? Então, acho que isso é importante. É voltar a contagem das assinaturas, porque vai deixar o projeto ainda mais musculoso. Com certeza. Muito obrigado, Joyce. Agradeço sua presença mais uma vez e suas contribuições para os nossos trabalhos dentro da comissão especial. Obrigada, gente. Eu convido a senhora Thaís Monteiro, coordenadora do movimento Vem Pra Rua. A Thaís, que faz parte, é uma das lideranças desse movimento, um importante movimento que vem atuando aí no apoio ao projeto de lei das 10 medidas de combate à corrupção. Bom, boa tarde a todos. Gostaria de agradecer ao deputado Diego por essa oportunidade. É difícil falar depois da Joyce, mas vou fazer o meu melhor aqui.
Bom, é o seguinte, Vem Pra Rua é um movimento que eu imagino que vocês conheçam das ruas, e eu vim falar aqui um pouco da parte das redes. O que a gente está fazendo na questão das 10 medidas agora? E também faremos em outros projetos. Nós estamos focando em ferramentas para fazer exatamente isso que a Joyce estava comentando, que é a conexão do cidadão eleitor com o parlamentar. Se ele está lá e nos representa, então nós queremos dizer a ele o que nós queremos. E a ideia do mapa das 10 medidas é exatamente essa, é auxiliar essa conexão com o parlamentar para que a sociedade possa expressar a sua opinião. Uma coisa muito importante de ser dita aqui é que nós não estamos buscando apoio do parlamentar às 10 medidas em nenhum tipo de compromisso com o Vem Pra Rua. Nós estamos procurando o compromisso do parlamentar com a sociedade. Então, nós não queremos declarações para nós, ou que sejam enviadas por carta, por e-mail. Nós queremos hoje declarações públicas. Nós queremos que os parlamentares vão até as suas redes sociais ou nos seus próprios websites e declarem apoio às 10 medidas e à tramitação do projeto. Nós não queremos declarações para o Vem Pra Rua. E isso é muito importante, porque nós queremos ser uma ferramenta entre o povo e aqueles que nos representam. Então, o mapa é muito aberto a todos que queiram participar. Lá nós classificamos entre a favor, contra e indeciso, de acordo com essas declarações públicas. Então, para quem aqui encontrou uma declaração divergente da que está lá, a gente tem um botãozinho no mapa que diga, clique aqui, encontrou um erro, faça um contato. E mandando para a gente esse link de uma declaração pública, nós faremos a alteração. Tá? É importante ressaltar que não vale uma declaração dizendo eu sou contra a corrupção. Todos nós somos. Eu sou contra a corrupção através do PL das 10 medidas e eu vou fazer tudo o que eu puder para ajudar na aceleração da tramitação desse projeto. É isso que a gente está. É esse o nosso trabalho hoje. É um trabalho aberto a todos os voluntários que queiram participar. Não é um trabalho exclusivo das equipes do Vem Pra Rua. E é isso, está aqui para todos nós podermos exercer a nossa cidadania. Obrigada. Obrigado, Thaís. Obrigado. Convido a nossa próxima expositora, a excelentíssima senhora Bianca Arinhati, juíza federal. Bem, boa tarde a todos. Cumprimento a todos os presentes ainda nessa bela audiência pública, ao deputado Diego Garcia pelo convite que me foi externado, né, em relação à Justiça Federal, e especialmente ao Procurador da República, Deltan, que acabou me selecionando para conversar com vocês um pouco a respeito aqui dessas 10 medidas contra a corrupção. E gostaria de saudar especialmente os presentes que se mantiveram aqui, parlamentares e grupos de movimentos sociais. Em nome da Justiça Federal, eu gostaria de dizer para vocês que esse apoio da comunidade nos é muito caro. Eu tenho 15 anos de justiça e jamais tinha visto uma luz no fim do túnel. Hoje, com a sociedade em peso, apoiando as medidas, apoiando a atuação dos juízes, encorajando profissionais que estão trabalhando com seriedade, com retidão, cumprindo os deveres dos cargos de todos eles, realmente nós sentimos uma luz, nós sentimos a força novamente. E isso nos faz continuar lutando. Então, eu quero saudar especialmente os integrantes dos movimentos sociais que estão aqui presentes, do Instituto Mude, do Instituto Muda Brasil, as pessoas que estão aqui e que acabaram deixando seus lares para estarem aqui conosco. Isso realmente faz uma enorme diferença. Então, gostaria de saudar. Gostaria também de explicar para vocês qual seria a razão de uma juíza
chegar aqui, ser convidada, né? Então a gente acaba escutando algumas críticas, algumas opiniões divergentes. Ah, eles estão querendo mais poder. Ah, os juízes estão querendo ser fascistas. Ah, os juízes estão querendo ser autoritários. E isso nos faz, assim, um pouco questionar e levar em consideração essas críticas, até para que a gente esteja aqui e que, em nome dos juízes, a gente consiga expressar a razão pela qual a AJUF, uma associação que congrega todos os magistrados federais, manifestou um apoio expresso e tem se manifestado expressamente a favor das 10 medidas do PL 4850, sem que isso, de forma alguma, possa mitigar as funções e as prerrogativas dos magistrados. E por que isso? Porque quando a gente pensa num concurso de juiz, e aí eu já falo tomando como base que a grande parte daqui não integra a magistratura, ou talvez até desconheça como é feito esse ingresso no cargo, nós passamos por um concurso bastante complicado, e no momento da nossa posse nós fazemos um juramento. Eu tive a honra de, em 2001, fazer o juramento em nome da turma. E o juramento foi assim: prometo cumprir e fazer cumprir a Constituição da República e as leis da República Federativa do Brasil, e cumprir com lealdade e prontidão os deveres do meu cargo. E daí todos os juízes empossados falam: assim eu prometo. Então, deputado, eu fiz uma promessa há 16 anos atrás, e eu não consegui cumprir essa promessa. Então, eu estou aqui, deixei meu gabinete, deixei minhas filhas, e eu vim aqui expressar que os juízes federais gostariam muito de cumprir esse juramento. Nós precisamos, no entanto, de instrumentos. E daí já peço a licença para contar um relato da minha vida profissional pessoal. Passei no concurso em 2001, tomei posse, vim trabalhar como substituta do juiz Sérgio Moro. Curitiba. Nossa vara era a antiga 2ª Vara Federal Criminal. Nós, até então, éramos a expressão da Justiça Federal clássica. A coisa mais relevante que a gente fazia era condenar sonegador ou, eventualmente, algum laranja que trazia mercadoria ali do Paraguai através de Balsa Nova. Isso era ser juiz do crime, juiz federal. Apesar de a Constituição determinar que nós fizéssemos muito mais. Nós não fazíamos. De repente, no final do ano de 2001, nós fomos surpreendidos com a especialização da 2ª Vara Federal Criminal na 2ª Vara do Brasil, especializada em lavagem de dinheiro e crimes contra o sistema financeiro nacional. Éramos magistrados, estamos a serviço da nação e aceitamos o encargo. Para nossa surpresa, nossa atuação começava com nada menos do que 800 inquéritos policiais, que tramitavam em Foz do Iguaçu desde 1998. Eles não estavam tramitando, eles estavam afundando. Numa sala em que ninguém conseguia abrir a porta. Para transportar esses inquéritos para Curitiba, pelo volume de cada penso, deputado, foram necessários quatro caminhões escoltados. Esses caminhões chegaram em Curitiba. Eu, na época, tinha 25 anos. O Moro devia ter 30 e um pouquinho, 32. E nós recebemos aqueles inquéritos. Ninguém queria tocar neles. A polícia não tinha especialização, a Receita não tinha especialização, e aquilo tudo ia prescrever. E do que tratavam esses inquéritos? Do desvio de nada menos do que 2 bilhões de reais, dos idos de 95 a 98, através de contas chamadas CC5, e da atuação de doleiros, principalmente da região aqui do Paraná, envolvendo diretorias e superintendências do Banestado. Aqueles inquéritos nos chegaram, nós resolvemos tomar conta daquele caso, foram distribuídos pela especialização para a 2ª Vara, e caíram nas mãos do titular,
né? A gente tem uma distribuição autônoma, mas o substituto acaba pegando outros casos similares. Na época, o Moro ficou com o caso do Banestado, eu fiquei com o caso do Banco Araucária, que tratava praticamente dos mesmos fatos. Como os fatos se sucederam? E eu falo aqui do Banestado justamente porque ele foi um germe muito importante para a segunda vara e agora a 13ª vara criminal. Os fatos se sucederam da seguinte forma. Esses inquéritos chegaram em 2003. Em menos de um ano, a primeira sentença da ação penal, do caso Banestado, tinha sido prolatada pelo Sérgio. Observados todos os ditames legais, envolvendo 20 réus, a condenação foi parcial e o caso ficou ali julgado com apenas inquéritos e, enfim, processos paralelos que ainda pendiam de julgamento. Esse caso foi, então, para o tribunal. No tribunal, esse caso ficou 5 anos. E daí, às vezes, eu ouço assim, mas então os desembargadores não trabalham. Não, eles não conseguiam julgar o recurso de apelação. Porque inúmeros recursos eram interpostos paralelamente e impediam o julgamento de mérito dessa sentença. O tribunal conseguiu julgar essa ação penal só depois de 5 anos. Então, chegou em 2003, depois de 5 anos, o tribunal manteve a condenação. Os réus, então, eram condenados duplamente, em primeiro grau, e confirmados como culpados pelo tribunal. Chegou no STJ em maio de 2009. Ficaram na Procuradoria da República por mais de um ano, e em março de 2013, o STJ reconheceu a prescrição dos crimes. Envolvendo, então, nada menos do que o desvio de 2,4 bilhões de reais. Isso foi um caso. Banco Araucária. O que aconteceu com o Banco Araucária? Mesma instituição, mesmos fatos, conta ICC5, também lá da região de Foz do Iguaçu. Uma das principais ações penais com a qual eu trabalhava, ela envolvia 46 denunciados. O julgamento aconteceu, os recursos foram interpostos, e daí vocês perguntam o que deu o caso do Banco Araucária. Nós estávamos em 2003, hoje nós estamos em 2016. Nesse período, eu fui promovida, eu passei por Jacarezinho, eu passei por Guarapuava, eu passei pela turma recursal, eu passei por Joinville, eu casei, eu separei, eu tive 2 filhas. E o mérito desse processo não foi julgado. Não tem decisão de mérito nesse processo. Os crimes estão prescritos. Parecido com isso, logo depois, quando começaram as investigações ali do Banestado, foram descobertas algumas contas em Nova York. Essas contas em Nova York foi um caso que ficou muito famoso, chamou Bacon Hill. Não sei se vocês se recordam ou, de repente, ouviram falar na imprensa. Casos de desvios gigantescos. Na época, a gente teve que fazer um corte nas investigações, porque não se conseguia processar e julgar todos os envolvidos naquela enorme evasão de divisas, naquela enorme lavagem de dinheiro. Qual foi o fim desse caso? Mesma coisa. Eu me lembro quando foi inaugurada a vara criminal, a instalação da vara de lavagem de dinheiro, a segunda vara, eu me lembro que o então ministro Gilson Dipp, ele tinha muito orgulho de dizer que no país inteiro nós tínhamos um único caso transitado em julgado envolvendo crime contra o sistema financeiro e lavagem de dinheiro e corrupção de agentes. Esse caso era justamente um caso de uma sentença prolatada lá na segunda vara criminal. E isso era tratado de uma forma como se fosse muito orgulho, né? Quer dizer, existe sim, o Brasil tem uma condenação transitada em julgado envolvendo esse tipo de delito. Para minha surpresa, 2 anos depois, esse caso foi levantado. Esse réu tinha sido condenado definitivamente porque ele tinha fugido do país. E ele resolveu voltar para o país, porque ele entendeu que ele tinha que morar aqui. E ele conseguiu reverter uma condenação transitada em julgado. Levantando essa condenação transitada em julgado, ele ressuscitou todo o julgamento.
De modo que há 2 anos atrás, o que aconteceu com o processo de lavagem de dinheiro, que era o único transitado em julgado no país? Prescreveu. Então, eu penso assim, o que será que um juiz federal deve fazer diante de uma realidade dessas? Ele tem 2 opções, né? Ele pode cruzar os braços e trabalhar em algum tipo de área que não dê tanto volume de serviço e simplesmente achar que as coisas vão se resolver por si sós. Ou ele pode pensar no dia em que ele tomou posse. E ele pode lembrar, deputado, do poder que o povo nos deu aos parlamentares, aos executivos e aos magistrados. Qual é o poder da caneta do Sérgio Moro? De onde vem o poder quando a gente assina a sentença? De onde? Se vocês conhecem a Constituição da República Federativa do Brasil, o artigo 1º, parágrafo único, fala uma coisa muito clara, que não é difícil de entender. Todo poder emana do povo e para ele deve ser exercido. Isso é tão relevante que na Itália, deputado, os juízes começam a sentença assim: em nome do povo, eu decido. Então, os juízes estão aqui em apoio a essas medidas, pedindo que elas sejam analisadas com o cuidado que elas devem ser. Congratulando essa iniciativa das audiências públicas estarem sendo realizadas, da sociedade estar sendo chamada, de membros de vários poderes estarem sendo ouvidos, para que realmente se tente uma mudança e para que a magistratura consiga ter os instrumentos para cumprir a promessa feita quando esse poder lhes foi outorgado. Seria muito difícil, como o próprio procurador Deltan hoje falou, nos deram uma missão, como que construir um castelo, né? Só que não nos deram os instrumentos. Hoje em dia nós vivemos uma situação de frustração, porque realmente nós não conseguimos galgar a execução daquilo para o qual a gente foi renomeado, que é executar a justiça. Então, pela experiência que nós temos ali na vara criminal e pela experiência acadêmica até que eu tenho, sou dedicada ao estudo do processo penal, eu gostaria de dizer que li todas as medidas. Manifestei expresso apoio às medidas, assim como outros colegas juízes federais, a AJUF e a PAJUF editaram um vídeo onde nós explicamos cada uma dessas medidas e demos também contribuição na elaboração delas e alguns questionamentos. Não acho, da mesma forma como o Sérgio falou, como o Deltan e o Robertson falaram hoje de manhã, não acho que elas estão imunes a críticas, não. Acredito que nós temos de ouvir todos os lados, ponderar, analisar se um caso ou outro merece algum tipo de temperamento. Mas o que eu peço é assim, deputado, existe uma luz, agora existe. E essa força que os movimentos sociais estão expressando do apoio à magistratura nacional não pode ser descartada. Ela é muito importante. Então, agradeço a paciência de todos, coloco-me à disposição para, eventualmente, qualquer contato, explicitação de alguma das medidas, questionamento sobre o crivo da Justiça Federal, ou sobre o crivo da AJUF, ou da própria Escola da Magistratura, quais são as análises que nós estamos fazendo dessas medidas, e fico, então, à disposição de todos aí para o debate. Doutora Bianca, em nome da comissão especial que acompanha as medidas contra a corrupção, em nome da população, do povo do meu estado do Paraná, que me elegeu deputado federal, sem nunca ter sido político, nunca tinha sido candidato, disputado uma eleição na minha vida, era vendedor de roupa na cidade de Andirá, próximo a Jacarezinho, onde a senhora trabalhou. E fui eleito com a campanha mais barata do estado do Paraná, uma campanha limpa, sem corrupção, e hoje como um dos autores das 10 medidas na Câmara.
Eu assinei o projeto na Câmara, mas eu sei da minha responsabilidade com mais de 2,5 milhões de pessoas que já assinaram também o apoiamento a essas medidas, e com as suas palavras hoje aqui nesse encontro regional, pode ter certeza que nós vamos repercuti-la junto aos demais parlamentares na Câmara dos Deputados, principalmente agora que ela entra nessa fase de aprovação lá na comissão especial, e vamos fazer com que chegue essa manifestação a todos os deputados membros da comissão e aos demais parlamentares que depois vão apreciar essa matéria lá. A nossa luta, segundo estimativas da ONU, que estima um desvio por ano de 200 bilhões de reais dos cofres públicos no nosso país. Por isso ele está ranqueado aí entre os países com maior índice de corrupção. 200 bilhões, para vocês terem uma ideia, daria para triplicar o orçamento da saúde, triplicar o orçamento da educação, daria para investir 5 vezes mais em segurança pública no nosso país, daria para construir 10 escolas por município, por ano, no nosso país. Recentemente eu visitei o Hospital Erasto Gettner, aqui em Curitiba, e eles estão com um projeto agora, ainda só na maquete, para a construção do primeiro hospital especializado no atendimento de crianças e adolescentes do sul do Brasil, com a estimativa aí de mais de 30 milhões de investimentos. Com esse dinheiro daria para ter sido construído já, por ano, 6 mil hospitais como esse. Então a corrupção, ela mata. A corrupção, ela é um mal muito grande. Nós temos que combatê-la de todas as formas, seja da pequena ação, seja daquele que quer tirar proveito em manipular, seja o desvio de 50 centavos que seja, ou os grandes casos de corrupção. Então nós temos que, sim, nos mobilizar para fazer todo esse trabalho de conscientização, não só também nos períodos eleitorais, mas antes de estar fazendo esse trabalho dentro das escolas, em todos os ambientes que nos derem o espaço para conscientizar a população e mostrar que o que está por detrás da corrupção é um mal muito grande e que atingirá com certeza a vida de cada um de nós de forma direta ou indireta. Eu entrei na política por conta de um caso de corrupção que aconteceu na cidade de Andirá, onde eu morava, hoje moro em Jacarezinho, e que atingiu um membro da minha família, que era meu pai. Então, ao sentir na própria pele a injustiça da qual meu pai, por não querer se corromper, foi demitido e mandado embora, por querer ser justo, a partir daquele momento nasceu dentro de mim um grito de que eu não poderia mais me ficar calado e não fazer nada para mudar essa realidade. Nunca quis ser político. A minha candidatura aconteceu de uma escolha que faz parte do movimento que eu participo, que é o movimento da Renovação Carismática Católica. Esse movimento me escolheu, me indicou, e eu tive a felicidade, na primeira eleição que eu disputei da minha vida, nunca tinha sido nada, nem presidente de bairro fui, mas tive a felicidade de ser eleito com votos em 373 cidades do Paraná. 61.063 votos limpos e conscientes. Hoje, na Câmara dos Deputados, não tenho rabo preso com ninguém, não devo favor para ninguém. E da nossa parte, doutora, pode ter certeza que nós vamos lutar até o fim pela aprovação do projeto, por essa iniciativa e outras que virão após essa discussão, para que essas medidas sejam adotadas e para que o nosso país, a população brasileira, possa também ter a consciência de que nem tudo aquilo que às vezes sai na imprensa, na grande mídia, é a realidade. Ainda existem bons políticos. Ainda existem bons políticos. Políticos que
não estão se corrompendo e não fazem parte dessa classe que toda hora ganha a imprensa, ganha os jornais e ganha o noticiário. Por isso a gente não pode generalizar. E é unindo-se aos bons que nós temos que trabalhar para que mudanças reais possam acontecer no nosso país. Então eu agradeço a presença de Vossa Excelência. Muito obrigado, doutora Bianca. Sinta-se à vontade de nos procurar em outras ocasiões. Estaremos à disposição de Vossa Excelência para tudo aquilo que, da sua parte, puder nos ajudar também no nosso trabalho junto à Câmara dos Deputados. Muito obrigado. Obrigada a você. Obrigado. Eu convido a senhora Rafaela, e já pedi desculpa a Rafaela, que eu acho que eu já falei o nome errado dela umas 500 vezes hoje. A senhora Rafaela de Aguirra Pilagalo, representante do movimento Mais Brasil, eu acredito. E também a senhora Alessandra Vargas, representante do movimento Mais Brasil, eu acredito. Então a Alessandra Vargas falará primeiro. Obrigado. Alessandra Vargas, representando o movimento Mais Brasil, eu acredito. Com a palavra. Boa tarde a todos. Confesso que eu tinha preparado uma fala, mas eu vou mudar diante, né, de tantas coisas que eu escutei hoje. Difícil também para falar, depois da Joyce, depois do Sérgio Moro, da doutora Bianca, né, é muito difícil, mas, enfim, vamos tentar. Estamos aqui como movimento, representando o movimento de rua. E senti hoje, assim, depois de tudo que a gente ouviu, uma grande responsabilidade, porque todos estão pedindo a nossa ajuda. Deputados, os movimentos de rua, os movimentos de rua. Então, quer dizer, estamos com uma responsabilidade, gente, tem vários líderes aqui, muito grande. Isso, ao mesmo tempo, me assusta, mas, ao mesmo tempo, também me anima. Precisamos de mais gente, precisamos também de mais parceria com todos os... A gente faz muitos atos, o nosso movimento, em particular, começou em 2014, quando a gente tinha até vergonha de ir para... Mais 5 pessoas na Praça Santos Andrade, quando descemos lá. Meu filho da Thelma e a minha filha se escondendo, que a gente levou para fazer quórum, então eles punham o cabelo assim, para não serem reconhecidos, porque a mãe maluca foi, né, protestar. Mas, enfim, tudo mudou agora, tem orgulho da gente e tudo. Mas, então, daí a gente não tinha essa luz. Pedir perdão, Alessandra, claro. Só para mencionar e pedir que compor a mesa o deputado estadual Márcio Pacheco, de Cascavel, do Paraná. Deputado que também é membro da Polícia Federal e apoia aí as 10 medidas de combate à corrupção. Obrigado, deputado. Em seguida, passaremos a palavra também. Então, fomos para as ruas, né, todo mundo ia e todo mundo... bom, enfim, não tínhamos o que fazer depois disso. Como mudar? Daí encontramos as 10 medidas, fizemos um belo trabalho junto com todos os ativistas do Brasil, né, todo mundo se contagiou, foi uma coisa assim foi muito boa. E, enfim, conseguimos chegar finalmente lá no Congresso Nacional. Mas e agora, né? Tempo recorde, gente. Em 8 meses, mais de 2 milhões de assinaturas. A gente andava com essa prancheta em tudo. A gente andava atrás umas malucas, com a camiseta, atrás do Deltan. A gente descobria onde é que eles iam fazer a palestra, e já a gente chegava. Era muito difícil coletar assinatura, porque as pessoas perguntavam: para que você quer meu CPF? Neuza Madalosso nos abriu num domingo o Madalosso, fomos lá num almoço de domingo lotado, todo mundo olhando esquisito para a gente, porque que queriam as assinaturas, né? Mas, enfim, isso foi e contagiou. Mas eu vejo assim agora, qual é o nosso papel assim, né, daqui para frente? Eu acho que nós estamos virando observatórios sociais, informais. Porque agora, pelo menos aqui em Curitiba, os movimentos todos estão mais se unindo. E fiscalizando e lutando, estão participando agora vários dessa questão das invasões das escolas, então não está ficando só mais restrito a ir para a rua, segurar um cartaz, alguma coisa assim. Eu vejo que não, eu vejo que mudou, estamos mais maduros politicamente, eu mesma não entendia nada, então está sendo uma caminhada para nós,
mas a gente sente agora essa responsabilidade, né? Todo mundo pedindo. Está lá a Liliana do Ministério Público, que nos ajudou muito aqui, a gente encheu essa Liliana, um anjo da guarda nosso. Enfim, daí, o que fazer daqui para frente? Eu acho que a tendência é a gente virar instituto, vários estão pensando em virar instituto, tem o CPM, vários aí por aí já começando. E como que a gente pode ajudar as 10 medidas? Eu acho também que nós precisamos do apoio também dos parlamentares, que peguem todas as coisas que a gente tem feito, repliquem suas páginas, né? E todo mundo também, os amigos da gente também, se puderem ajudar, porque nós não somos muitos, né? Porque quem efetivamente, muita gente conversa, mas quem está lá fazendo vigília, adesivaço, buzinaço, e todos os aços que a gente tem feito, né? Então, eu acho que é mais esse sentido. A gente já foi para Brasília, estamos atrás dos deputados, e agora essa parte, acho que da Rafa fala, né, que nós também estamos bem envolvidos com as 10 medidas. É uma das nossas causas, né, porque são algumas. Bem, boa tarde a todos. Foi uma honra poder participar dessa audiência pública. É a segunda vez que eu sento